Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Segunda parte da nossa aula sobre sociologia brasileira. Estamos fazendo um caminho aí dos grandes nomes da sociologia. Na primeira parte, eu trabalhei as duas primeiras gerações da sociologia brasileira. A geração da transição do século XIX para o século XX e a geração de 30, que é o ápice, o auge da sociologia no Brasil. Hoje eu quero trabalhar com vocês a terceira geração da sociologia brasileira, a geração que vem no pós-Segunda Guerra Mundial e se estende até muito próximo de nós. Quero falar com vocês de Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro e Celso Furtado. E se você quiser fazer esse caminho junto comigo, bora filosofar. Essa terceira geração é uma geração que vai caminhar um pouco mais para um lado marxista. Você tem, por exemplo, Florestan Fernandes, um cara que, por exemplo, está na fundação do Partido dos Trabalhadores. O Darcy Ribeiro, que tem uma raiz muito forte numa base marxista. É uma geração que vai fazer duras críticas a Gilberto Freire, sobretudo na questão da questão racial no Brasil, dessa questão de harmonia racial que o Gilberto Freire fala no Casagrande Senzala, eles vão bater muito pesado, e também vai misturar outras ciências com a sociologia. Você pega, por exemplo, o Celso Furtado, ele é um economista que mistura as ciências econômicas com as ciências sociais. E eles vão construir essa identidade dessa nova sociologia brasileira que vai se arrastar e vai trazer até os dias de hoje. Celso Furtado, que é o último dos grandes sociólogos que a gente trabalha, morreu há pouco tempo, em 2004, e traz um grande legado para a sociologia. Vamos para a aula? Então, a gente agora trata da terceira geração da sociologia brasileira. Depois que vocês perderam a primeira parte da aula, que eu discuto a primeira e a segunda geração, no Bora Filosofar eu tenho essa aula na playlist Sociologia, vale a pena dar uma olhada lá, porque esses caras vão fazer algumas críticas, sobretudo a Gilberto Freire. Então é importante a gente ter uma noção do pensamento da questão da harmonia racial de Gilberto Freire para entender as críticas que eles fazem. Então, uma base marxista, sobretudo em Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro, e uma base econômica, sobretudo em Celso Furtado, embora também tenha questões econômicas nos outros dois. E o primeiro é Florestan Fernandes, nasceu em 1920, morreu em 1995, tá? É um sujeito profundamente atuante no campo político, tá? Está nas bases de fundação do Partido dos Trabalhadores, é um dos grandes nomes do crescimento da esquerda no Brasil na década de 70. Tá? Os movimentos revolucionários de esquerda associados à União Nacional dos Estudantes, Movimento Sem Terra, a Teologia da Libertação, Partido dos Trabalhadores, você tem a participação direta do Florestan Fernandes nesse cenário. E, basicamente, o que ele estuda? Florestan Fernandes ele vai buscar estudar, ou vai buscar fazer um estudo das relações sociais e da estrutura de classes da sociedade brasileira. Ele vai ver que a sociedade brasileira é uma sociedade estruturalista. Então, você tem muito bem estruturadas as classes sociais. Aquilo que hoje nós chamamos de classe A, B, C, D, E, que na real é rico, classe média e pobre. Isso está diretamente ligado, na visão do Florestan Fernandes, a uma questão racial. Muito mais do que uma questão de ordem histórica ou de ordem econômica, esse estruturalismo da sociedade brasileira tem a ver com uma questão racial. Se você olha, por exemplo, para uma escola particular, você vê uma grande minoria de negros naquele ambiente. Então, ali você já consegue entender uma estrutura de classes sociais brasileiras pautada por uma questão racial. Se você vai para uma escola pública, por exemplo, aí você já tem um grande número de negros e pardos nesses ambientes. Qual que é a ideia que o Florestan vai entender? Ele vai entender que isso é resultado de uma mudança de uma estrutura da sociedade. Quando o Brasil deixou de ser um país predominantemente agrícola e passou a ser um país predominantemente industrial, se estabeleceu no Brasil uma estrutura dominante que tornou-se duradoura. Em que momento o Brasil deixa de ser um país agrícola e passa a ser um país industrial? Década de 30. Justamente quando Gilberto Freire está tentando entender ali no Casagrande Senzala a harmonia racial existente no Brasil. Para Florestan Fernandes, no momento em que o Brasil deixa de ser um país agroexportador e torna-se um país urbano industrial, esse estruturalismo fica forte. Essa questão racial fica
ainda mais marcante. Porque se você vai para uma grande corporação, para uma grande indústria, é natural, desculpa, é natural não, é estrutural você ver nas linhas de produção negros ou pardos e nos cargos de chefia pessoas de origem branca. Então existe no Brasil um problema racial que está na estrutura dessa sociedade. E ele vai entender, olha, isso gerou no Brasil um racismo estrutural. Por quê? Porque essa mudança de vida de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial ofereceu muito melhores condições a brancos do que a negros ou pardos. Então o Brasil ele acaba estruturalizando um racismo que já está enraizado na sociedade. Percebam, por exemplo, nas grandes cidades, nas grandes corporações, nos ambientes industriais, nos ambientes onde o capitalismo impera. Essa estrutura de classe da sociedade brasileira fica muito marcada, fica muito marcada. E olha como que o racismo é estrutural. Digo isso, infelizmente o racismo é estrutural. A pessoa, ao entrar no ambiente industrial, ela acaba sendo levada a pensar, dentro desse estruturalismo que se criou no Brasil, que aquelas pessoas negras ou pardas têm cargos de linhas de produção, por exemplo. E aí, o que ele vai entender? O Florestan Fernandes vai entender que isso, na verdade, tem uma raiz, e a raiz é a escravidão. E eu retiro de um dos livros dele essa frase, ó, a escravidão engendra mentalidades. O que é engendrar? É cristalizar, sabe? É engessar. Ela constitui essas mentalidades e que dificilmente serão modificadas. Dificilmente vai haver uma transformação na sociedade porque já está estruturado. É necessário uma transformação muito maior do que uma transformação de mentalidade, porque isso já está engessado na mentalidade. Para Florestan Fernandes, a estrutura social brasileira marca claramente uma divisão entre negros e brancos. E isso vai gerar padrões de comportamento cultural, padrões de comportamento econômico. Quer ver um exemplo? Cria-se a cultura no Brasil de que o samba é um ritmo de negros. Cria-se no Brasil a cultura de que a música popular, aquela música erudita, é música de brancos. Outro dia eu vi esses cortes que agora está na moda no YouTube. O César Menotti Fabiano no Altas Horas, se eu não me engano, falando sobre samba. E assim, no meio de uma piada, um dos dois, não sei se César Menotti ou Fabiano, os dois são igual, no meio da piada ele cita que samba é música de negros e que associa isso a uma marginalização da sociedade. Ele foi criticado por isso. E, de fato, tem que ser, porque isso é um discurso segregacional. Mas quando eu vi essa fala dele, imediatamente eu me lembrava do Florestan. Porque o Florestan Fernandes já previu que isso iria acontecer. O Brasil é um país que acaba tendo esses padrões de comportamento. Né? Alimentos. Né? Então, você pega, por exemplo, músicas, manifestações culturais, vestimenta. Então, qual que é a conclusão que o Florestan Fernandes chega? Não existe democracia racial no Brasil. Então, Gilberto Freire estava errado. Totalmente errado. O que existe, na verdade, é um racismo estrutural, resultado de uma mentalidade histórica que vem desde a escravidão. Então, por exemplo, quando a gente se depara com uma situação, um ato racista no Brasil, claro, o grande culpado é a pessoa, é o agente, é o ator que provocou aquela ação racista. Ele é o grande culpado. Se há alguém que deve ser condenado por uma ação racista, é o sujeito que cometeu a ação. Só que por trás desse sujeito há uma estrutura que segrega e que dividiu as classes sociais no Brasil por uma questão meramente racial.
Então, quando se pensa, por exemplo, em ambientes pobres, como favela, imediatamente já se pensa no negro. Quando se pensa em ambientes nobres, como condomínios fechados, imediatamente já se pensa no branco. E isso é resultado de uma questão histórica, que construiu esse racismo estrutural e que o mais rápido possível precisa ser superado. Só que o Florestan Fernandes, pela base marxista, ele conclui, ó, ele não vai ser superado porque nós estamos presos a uma mentalidade capitalista, onde aqueles que são ricos vão ficar ricos, e geralmente esses são brancos, e o pobre vai ficar marginalizado. Então, a superação do capitalismo ajudaria a romper com esse racismo estrutural. Então, Florestan Fernandes é um duro crítico da democracia racial de Gilberto Freire. O segundo sociólogo dessa terceira geração é Darcy Ribeiro, né? Tem talvez o livro mais importante da sociologia na segunda metade do século XX no Brasil, que é a Teoria Geral do Brasil. Tá? Eu me lembro muito dele, eu lembro dos meus professores na escola falarem muito dele. Quando ele morre, eu tô na 8ª série, 9º ano. Então, os meus professores eram muito marxistas no colégio, então eles tinham muita referência do Darcy Ribeiro. A morte dele foi uma grande comoção brasileira, porque se entendia até então que ele era o último dos grandes sociólogos vivos. À época, o Fernando Henrique Cardoso, muito próximo dele, era presidente do Brasil. Tá? O Brasil faz uma série de homenagens à figura do Darcy Ribeiro. Morreu em 97. E ele escreve a Teoria Geral do Brasil, onde ele, num primeiro momento, vai entender um fenômeno que são as matrizes nacionais, as matrizes étnicas no Brasil. O branco, de origem europeia, o negro, de origem africana, e o índio nativo. E ele vai perceber que o Brasil se forma a partir dessa miscigenação. A mistura entre essas etnias formou um novo brasileiro. Só que ele chega a uma conclusão interessante. Ele fala que essa miscigenação ela não foi harmônica. Ela não foi harmônica. Mais um que está criticando Gilberto Freire. Em determinado momento, Darcy Ribeiro afirma que o Gilberto Freire escreveu Casagrande e Senzala da sacada da Casagrande. Porque ele não entendeu a relação entre brancos e negros no período de escravidão no Brasil. Muito pelo contrário. Ele teve uma visão durkheimiana do processo e não aprofundou na cena. Para o Darcy Ribeiro, essa relação entre brancos, negros e indígenas foi profundamente conflituosa. Tá? A maneira, por exemplo, com que os senhores levavam seus filhos a ter suas primeiras relações sexuais com escravas, de forma violenta. A maneira com que os índios foram sendo dizimados por meio de um etnocídio. E aí foi se estabelecendo essas relações. E para o Darcy Ribeiro, a miscigenação não é um elemento de paz e muito menos de harmonização. Ele, Darcy Ribeiro, define a miscigenação como uma forma violenta de domínio dos colonizadores sobre os nativos e sobre os negros. De um lado você tem os portugueses, do outro lado você tem os indígenas e os escravos. E essa relação é profundamente conflituosa. Profundamente conflituosa. Haja vista você pensar a maneira com que o branco, de origem europeia e portuguesa, se estabeleceu de relação com índios ou escravos. A partir de uma dominação que não foi nem um pouco harmônica. Uma relação que foi extremamente conflituosa. E a partir dessas matrizes nacionais, surge um segundo termo de Darcy Ribeiro, que ele chama de gestação étnica. Então, beleza? Há esses 3 grupos, o branco, o negro e o índio, e a partir desses 3 vai ser gestado, vai surgir novos grupos étnicos. Aí você tem o mulato, que é resultado do branco com o negro. Você tem o caboclo, que é o resultado do índio com o branco. Você tem o cafuso, que
que é resultado do negro com o índio. E aí essas misturas elas vão formando um novo tipo brasileiro. O Brasil, segundo o Darcy Ribeiro, ele vai criar um novo ser. E essa expressão novo ser está entre aspas, porque é assim que o Darcy Ribeiro se refere ao brasileiro. Ele vai dizer, olha, surge o povo brasileiro. Surge o povo brasileiro. E olha que interessante. Esse povo brasileiro que surgiu, ele cresceu sem nenhuma identidade. Nenhuma. Pessoal, se há uma coisa que não há no Brasil, é a identidade nacional. Isso não existe. O brasileiro não se identifica com outro brasileiro. É diferente, por exemplo, de aqui do nosso lado, na Argentina. Há um nacionalismo na Argentina fortíssimo. Um pouco mais longe, mas também aqui do nosso lado, no Chile. Mesma coisa. No Brasil, não. Segundo o Darcy Ribeiro, essa ausência de nacionalismo no Brasil se deve ao fato de que nós somos um tipo de gente que surgiu de mistura de outros tipos de gente. Então, o brasileiro, ele entra em conflito com o próprio brasileiro. Aquilo que o Darcy Ribeiro chama de conflitos interétnicos. É brasileiro contra brasileiro. E por que isso? Porque eu não me identifico com aquele novo ser que se formou a partir das misturas de etnias das quais eu não tenho matriz. Então, à medida que foi havendo no Brasil, na leitura do Darcy Ribeiro, uma intensa miscigenação, essa miscigenação, ao invés de criar uma identidade nacional com o povo brasileiro, criou um conflito interétnico dentro desse povo. As pessoas no Brasil, elas não se identificam porque elas não foram feitas para se identificar. O brasileiro, ele foi se formando, ele foi sendo gestado, por isso gestação étnica. E essa gestação étnica provocou um distanciamento entre os grupos. E entendam comigo, quando você olha, por exemplo, nenhuma identificação do brasileiro com elementos como hino nacional, como bandeira, como símbolos, isso não é à toa. A questão é que o brasileiro, ele não se sente identificado com aquele elemento. Aquele elemento é distante dele. Falta para nós o que sobra para muitos países. Eu vou um exemplo. Quando eu estive na França, eu fui assistir um jogo da seleção da França. Nós chegamos no estádio, a minha esposa e eu chegamos no estádio, chegamos no nosso lugar, tinha uma bandeira da França para ela, uma bandeira da França para mim. E eu olhei para o lado, tinha 60 mil pessoas no Saint-Denis, no estádio, inflamando a bandeira. De repente foram cantar a Marselhesa, que é o hino nacional da França. Gente, o estádio veio abaixo. Tamanho era o entusiasmo do francês em cantar o hino nacional da França, a Marselhesa. Outro dia, assistindo a Eurocopa, eu vi a seleção da Inglaterra cantando o God Save the King, né? O Deus Salve a Rainha. E via como aquilo era parte deles cantar o hino nacional da Inglaterra. Aquilo era algo que preenchia eles. Vendo, por exemplo, na Copa América, algumas seleções da América do Sul cantando os hinos nacionais das seleções. Os caras cantam aquilo com a alma. Quando chega em nós mal sabemos o que significa o hino nacional. Eu lembro quando eu era criança que eu ouvia o hino da bandeira. Era muito interessante, porque o hino da bandeira fala assim: salve o lindo pendão da esperança, salve o símbolo augusto da paz. Eu sempre achei que Augusto era o cara que tinha escrito o hino. Depois que eu fui entender que a palavra Augusto na língua portuguesa significa um bem-quisto, o bem-querido, aquele que todos gostam. Por que isso acontece? Porque não existe identidade nacional.
E a ausência de identidade nacional faz esse conflito interétnico de brasileiro contra brasileiro. E o Darcy Ribeiro também, na Teoria Geral do Brasil, ele fala sobre o racismo assimilacionista, assimilar, perceber. Vejam, Florestan Fernandes fala de um racismo estrutural. Darcy Ribeiro fala de um racismo assimilacionista. Ele vai entender, olha, as diferenças elas se dão pela cor da pele e não pela origem. Não é a questão de ser escravo, é de ser negro. O brasileiro ele assimila a cor da pele e, assimilando a cor da pele, ele pratica o racismo. Por exemplo, se você vê um negro dirigindo um carro importado. Isso não é um racismo estrutural. Talvez possa ser, mas na visão de Darcy Ribeiro, não é estrutural, é assimilacionista. Porque o brasileiro assimilou a ideia de que cor de pele preta não condiz com carro importado. Então, há um assimilamento da teoria. É aquela ideia de que aquela etnia representa isso, aquela representa aquilo, aquela representa aquilo. Que é tão difícil de ser superado quanto o racismo estrutural. Porque o brasileiro ele já cresce com esse racismo assimilacionista. Chegamos ao absurdo de fazer piadas que dão voz à ideia de Darcy Ribeiro e faz a gente entender que está certo. Quantas vezes as pessoas falam assim, nossa, coisa de preto. Vejam, assimilou uma ideia. E ao assimilar a ideia, forma-se um conceito. Então, a dificuldade de se superar esse racismo está no fato de que já foi assimilado na cultura. Então, acaba que, cada vez mais, essas relações étnicas elas são conflituosas. Celso Furtado, também nascido em 1920, os três nasceram entre 20 e 22, só que ele vive por mais tempo. Celso Furtado morre com 84 anos, em 2004, e ele é um cara que vai trazer a economia para a sociologia. Ele mistura sociologia com ciências econômicas nessa obra dele aqui, Formação Econômica do Brasil. E ele, cara, ele vai ter uma linha um pouco diferente dos dois primeiros, porque embora Celso Furtado tenha uma base marxista, ele fala, olha, talvez o marxismo não esteja certo. Ele vai olhar para a questão do subdesenvolvimento não só do Brasil, tá? É importante vocês entenderem isso. Celso Furtado olha para a questão do subdesenvolvimento em toda a América Latina. E sabe essa história que em algum momento você já ouviu alguém dizendo assim, para os países subdesenvolvidos saírem da condição de pobreza, eles precisam dos ricos. Enquanto os ricos não ajudarem, os pobres não vão crescer. Celso Furtado fala, não é bem por aí. É possível superar o subdesenvolvimento a partir de suas próprias estruturas. Segundo o Celso Furtado, um país subdesenvolvido, ele consegue, a partir do próprio capitalismo, superar sua condição de subdesenvolvimento. E é importante vocês entenderem o que está acontecendo no mundo quando o Celso Furtado está pensando. Quando ele está pensando, o mundo conheceu o keynesianismo. Keynes, importante economista dos Estados Unidos, que depois da crise de 29, propõe para o Roosevelt uma solução para a crise. E ele vai dizer, olha, você quer sair da crise, Roosevelt? O Estado tem que assumir o controle da economia. Esse negócio de a economia liberal se autorregular, não vai chegar em lugar nenhum. A única forma de superar a crise é o Estado assumindo o controle da economia. E o Celso Furtado vai falar, puta, pior que é isso mesmo. Se cada país assumir o controle de sua própria economia, ele sai da condição de subdesenvolvimento. Então, o ponto de partida dele é compreender a maneira como se estruturou a economia e a sociedade brasileira. E ele vai dizer, olha, em alguns momentos, tem um mosquito aqui, em alguns momentos a economia brasileira se estruturou com bases liberais. Mercantilismo,
Em outros momentos, a economia brasileira se estruturou com bases... Não, mercantilismo é liberal, não, desculpa. Base liberal, o liberalismo econômico. Em outros momentos, a economia brasileira se estruturou com bases intervencionistas, protecionistas. Aí sim, o mercantilismo, a Era Vargas, os 50 anos em 5 do JK. E ele vai perceber que esses modos econômicos fundamentaram também a própria sociedade. Se você pega a sociedade brasileira hoje, a sociedade brasileira hoje é uma sociedade que tem uma profunda dependência do Estado. O brasileiro é um sujeito que tem o Estado como pai de todos. Haja vista os Bolsa Famílias da vida, os auxílios emergenciais da vida. Então, a sociedade brasileira é uma sociedade que se fundamenta no modelo econômico. Quantas pessoas dizem assim, eu vou estudar para passar num concurso para depender do Estado e nunca mais se preocupar com o emprego? É uma cultura, é uma maneira de se pensar. Segundo Celso Furtado, a maneira de se conduzir a economia interfere na maneira de se conduzir a sociedade. Então, beleza. Então, você quer uma solução para sair da crise? Essa solução é econômica. Você quer sair do subdesenvolvimento? O caminho é econômico. De que maneira? O Estado assumindo o controle da economia e oferecendo para a sociedade condições para que essa sociedade possa se desenvolver. Ele conclui que a economia nacional é resultado de fenômeno particular de desenvolvimento e o Estado é responsável pela promoção desse desenvolvimento. Existe um fenômeno particular. Esse fenômeno particular chama-se Estado. Então, se o Brasil, na visão de Celso Furtado, quer sair da condição de subdesenvolvimento, o que ele precisa? Ele precisa que o Estado tome as rédeas da economia. Aí, por exemplo, ele vai trazer para a conversa Vargas, que ele viu toda a era Vargas, tanto a primeira fase de 30 a 45, quanto a segunda fase do início dos anos 50. Ele vai trazer os planos de meta do Juscelino Kubitschek, e ele vai falar, olha, é nesse momento em que a população tinha mais dinheiro no bolso. É nesse momento em que o mercado interno estava fortalecido. É nesse momento em que a sociedade prosperou. Então, se você quer sair de uma condição de subdesenvolvimento, Estado, assuma o controle e ofereça condições para que os indivíduos possam, através do Estado, crescer. Porque com isso, acaba o subdesenvolvimento. Vocês têm que parar com essa mentalidade de que o pobre só vai deixar de ser pobre se tiver ajuda do rico. Não. Pelo contrário. É necessário uma estrutura promovida pelo Estado. A partir de duas características. Primeiro, o Celso Furtado percebe que o estudo da dependência deve partir de uma visão global, um modelo protecionista, e de uma visão particular da dinâmica das economias dominadas. Ou seja, como eu vou aplicar esse modelo protecionista no Brasil? Como é que o Vargas vai fazer o estado de bem-estar social? Aquilo que nos Estados Unidos é chamado de welfare state. Como é que os governos militares vão promover essa intervenção, essa proteção da economia que foi feita? Pessoal, como é que a economia do Brasil foi conhecida durante o regime militar? Milagre econômico. É um grande crescimento da produção industrial e do consumo. Fortaleceu a produção industrial, fortaleceu o mercado interno, o Brasil cresceu. No momento em que o Estado deixa de controlar a economia, nós entramos numa profunda crise, que é a crise da década de 80. E a sociedade ela vai viver essa montanha-russa. Porque quando o Brasil está em crescimento econômico, a sociedade prospera. Quando o Brasil está em crise, a sociedade está em crise. E por aí vai. A visão histórica, na visão de Celso Furtado, é peça fundamental para explicar as raízes estruturais do subdesenvolvimento. Ok, nós somos subdesenvolvidos porque os portugueses nos exploraram. Depois, porque os ingleses nos exploraram.
Depois, porque os estadunidenses nos exploraram. Ok, mas como é que nós vamos sair disso? Como é que nós vamos superar esse cenário de subdesenvolvimento? Como é que nós vamos avançar para que a gente saia dessa condição? Com o Estado intervindo. É a única maneira. Sem uma ação forte do Estado, a gente não consegue superar. E aí, o Celso Furtado, ele vai criticar duas coisas. Primeiro, a globalização. Que ele fala, olha, sabe o que a globalização fez? A globalização me convenceu que eu preciso do rico para crescer. E o rico sabe disso. O rico sabe que eu estou convencido que eu preciso dele para crescer. Então, o que o rico vai fazer? Vai me explorar mais. Segundo o Celso Furtado, a globalização provocou um profundo endividamento externo e vai cristalizar as desigualdades sociais. Os Estados Unidos, a Europa são os países do norte, portanto, são ricos. A América Latina e a África e a Ásia Central são países do sul, portanto, são pobres. Isso cristalizou. A gente precisa de tecnologia deles, eles precisam de matéria-prima nossa. Quantas vezes os professores de geografia já falaram isso em sala para vocês? Quer dizer, as relações elas estão cristalizadas, elas estão solidificadas. E com isso, os países periféricos acabam não buscando se fortalecer. E automaticamente, as particularidades de cada país vão ser deixadas de lado, o que legitima as dependências. Para que eu vou crescer? Por que o Brasil vai querer crescer? A gente sempre vai ser dependente do capital americano? Por que a África vai querer crescer se ela vai ser sempre um quintal europeu? A globalização construiu essa mentalidade. E essa mentalidade ela está tão enraizada nas culturas que o rico vai ficar cada vez mais rico e o pobre vai ficar cada vez mais pobre. E olha que interessante. Quando o Celso Furtado vai analisar a questão do subdesenvolvimento, ele vai criticar o liberalismo. E ao criticar o liberalismo, ele vai falar, olha, o grande problema do liberalismo é que você busca estabilidade econômica ao invés de desenvolvimento. O mercado se autorregula, o mercado provoca essa estabilidade e dane-se o pobre. Mas, ao mesmo tempo, ele critica o marxismo. Porque o marxismo vai criticar a ruptura com o capitalismo. E para o Celso Furtado, você não vai romper com o capitalismo. Não. O capitalismo é uma bosta, mas todos os outros são piores. Você não vai romper com o capitalismo. Você precisa buscar uma terceira via. Um meio termo entre o liberalismo e o marxismo. Que seria aquilo que na Inglaterra e nos Estados Unidos ficou conhecido como welfare state, ou estado de bem-estar social. E o estado de bem-estar social consiste no quê? O Estado garantir, como o próprio nome diz, o bem-estar da sociedade. O Estado garante educação, saúde, moradia, transporte, segurança. E aí a economia vai se regular. Uma vez que o Estado garanta essas 5 coisas, você vai começar a alcançar um desenvolvimento. Você vai progredir. O que vai fortalecer o mercado interno e a industrialização. Se você consegue fortalecer mercado interno e industrialização dentro do teu país, em algum momento você vai superar o subdesenvolvimento.